Um bom dia a todos. Vamos iniciar mais um webinar, então, aqui na DataSempro. Hoje vamos falar sobre novidades na importação de extratos bancários, como automatizar mais o processo de vocês dentro do sistema contábil Millennium. Então, o título do webinar é Importação de extratos bancários com contrapartidas automatizadas. Tá, pessoal, então a gente tem aqui o processo de importar os extratos bancários para dentro do sistema contábil por OFX, OFC, ou até por PDF e Excel. Todos os processos são feitos por dentro do sistema contábil, mas a gente tinha aquele processo meio que cansativo de fazer as configurações de contrapartida dos lançamentos bancários. Então, a gente criou uma forma mais ágil para vocês poderem fazer esse processo. Aqui nesse documento, que também é disponibilizado para todos vocês depois, tem algumas explicações sobre o assistente de contrapartida bancária, as vantagens, né, a redução de tempo, a precisão nos lançamentos que vocês vão ter ali, fazendo todas essas configurações, né, sugestões automáticas. Então, tem até os caminhos para vocês poderem fazer o processo sem ter dúvidas nenhuma de como funciona, tá? Aqui tem as telas também, que eu vou mostrar diretamente dentro do sistema contábil. Então, estamos aqui com o Contábil Millennium aberto. Para quem trabalha em desktop, essa é a visualização do sistema contábil no desktop, mas para quem hoje já trabalha com o sistema na nuvem, aqui está o contábil na nuvem. Então, pessoal, é o mesmo processo. A única diferença que tem é que aqui na nuvem vocês têm que subir os extratos para a nuvem para poder importar para dentro do sistema. Mas a rotina é extremamente igual. Então, dentro do contábil, vocês têm aqui a rotina de importar extratos bancários para dentro do sistema, certo? A gente vai fazer um processo aqui desde o início, tá? Vou clicar em extratos, aqui importar um extrato, vou selecionar o meu banco e vou selecionar um extrato aqui. Ó, vou selecionar o de agosto em PDF, o sistema faz o processo, lê o meu extrato, né? Como você já tem conhecimento, eu só fecho essa tela, seleciono o meu banco, se eu trabalho com centro de custos, eu coloco aqui e inicio a conciliação. Aqui é a rotina que vocês já conhecem diariamente, quando vocês fazem a importação dos extratos. Ah, tem que vir aqui, ou clicar com o botão direito em cima, adicionar a configuração de contrapartida, ou os que já tem, ele já vai configurado aqui para a tela de lançamentos, ou entra aqui em gerar lançamentos e configura as contrapartidas diretamente na tela de lançamentos em lote, vem aqui e faz todo o processo. O processo até aqui segue o mesmo, tá? Vocês importam extratos, vão lá em gerar lançamentos e gerem os lançamentos sem configurar as contrapartidas. Ah, Aline, mas aí vai dar diferença. É assim mesmo, tá? Gerem os lançamentos dentro do sistema. Ó, eu vou vir aqui e vou gravar mesmo que tá dando diferença de débitos e créditos. Estou gravando, ele está validando os registros, tá? Então, enquanto ele faz todo esse processo, a gente aguarda sempre, não parem esse processo no meio. Tá? Era um extrato bem grande, de 180 lançamentos. Então, ele está gravando ainda aqui para mim, gravou, tá, gravado com sucesso, ok. Saio da tela de conciliação bancária, fecho. Vou pegar e vou lá em lançamentos normais, porque quando a gente gera um lote de lançamentos lá na conciliação, o sistema automaticamente leva para nós aqui para dentro de lançamentos normais. Vou entrar aqui em lançamentos normais e vou fazer um filtro. Aí eu importei extratos lá de agosto. Então, vou fazer um filtro aqui. Vou colocar o período 1º de agosto de 2025 a 31 de agosto de 2025. Um detalhe importante para quem não tem conhecimento, dentro dessa tela a gente tem os tipos de lançamentos que tem dentro do sistema. Tem lançamentos manuais, que é o tipo 1, lançamentos importados de outros sistemas, que é outro tipo, e os lançamentos importados, como a gente fez lá no início, por extrato bancários, são do tipo 28. Então, vocês vão vir aqui, vão colocar o período, e vão vir aqui nessa opção, ó, do filtro lançamentos do tipo 28. Tá? Vão digitar aqui 28 e vão selecionar, ó, lançamentos contábeis por extrato bancário.
somente isso, do período de agosto. E confirmo. Tá? O sistema vai me trazer, como vocês podem visualizar aqui, ó, todos os lançamentos do tipo 28. Vou aumentar essa tela para ficar melhor a visualização para vocês. Então, tenho aqui os lançamentos do dia 1º de agosto a todo o mês de agosto, do tipo 28. E nessa tela de manutenção de lançamentos é que vem a novidade para automatizar o processo de vocês. Vocês vão vir aqui, ó, bem no rodapé, tem contrapartida bancária. Vão clicar aqui e o sistema vai abrir o assistente de contrapartida em lançamento de extrato. É aqui que tem o pulo do gato para vocês automatizar o processo. Então, aqui estão todos os lançamentos que estão sem contrapartidas. Lançamentos de agora, tá? Que vocês estão filtrando pelo período de agosto, tá? De 2025. Então, o que que vocês vão fazer? Agora eu vou fazer as configurações, como tarifas, ó, tarifas de cheque, valores, né? Então, vocês vão selecionar uma dessas contrapartidas aqui e vão vir em configurar contrapartidas. O sistema vai abrir a mesma tela que ele abria lá antes para vocês configurar, sendo que aqui no assistente vocês têm outras opções mais importantes para vocês prestarem bem atenção. Então, vocês podem selecionar partida exclusiva para uma configuração, vocês podem deixar configuração de pesquisa de termos, ou termos de opção inicial, ou termos de posição aleatória. Histórico variável nos lançamentos gerados pode ser o histórico original do extrato, ou vocês podem substituir por uma descrição do histórico padrão da contabilidade. Então, aqui, como é uma tarifa, eu vou selecionar minha conta bancária. Minha conta contábil, né? Tarifas ou despesas, ó, despesas operacionais, eu posso selecionar qualquer tipo de despesa aqui, porque é uma despesa que eu tenho no meu banco, né? Ó, despesas financeiras, então eu vou colocar aqui essas despesas bancárias, a 389. E vou clicar no símbolo do mais aqui, que eu quero que ele, sempre que tiver esse texto contido no meu extrato, ele busque por ele. Mas os extratos, às vezes, mudam esse termo de pesquisa. Então, ele pode vir só como tarifa, e aí, se ele vier só como tarifa, ele vai procurar por esse termo aqui todo. Aí, ele não vai conciliar, aí vai ficar para trás. Ele vai conciliar só o que tiver esse termo todo. Mas eu preciso que ele concilie para essa conta contábil outros textos contendo essa palavra. Então, eu venho aqui e clico no mais. Tá. Então, eu quero agora que tu tire, eu posso ir reduzindo o meu histórico, entenderam? Então, eu posso ir acrescentando aqui termos de pesquisas de várias formas, para o sistema já ir configurando isso aí automaticamente para mim, sem eu precisar ter que todo mês fazer essa configuração manualmente. Feito isso, é só clicar no salvar. Ele vai analisando os lançamentos, auditando eles e já fez a configuração sozinho. Vocês não precisam fazer mais nada. Olha quantos lançamentos a gente configurou as contrapartidas aqui em poucos cliques, tá? Aí aqui é só um resultado de processo, tá? Vocês não precisam gravar e nem imprimir. Fecha. Podemos partir para a próxima. Ó, podem ver que aqui nessa tela já não tem mais as tarifas, já saiu daqui. Então, eu vou para outra configuração de contrapartida. Ou eu posso até procurar aqui se eu posso preencher contrapartidas que eu já tenho configuradas lá dentro, né? Eu posso clicar aqui no preencher contrapartidas. Aqui tem o botão, ó, de interrogação, que é o funcionamento do assistente de contrapartida. Daí ele dá uma explicação aqui, né? Ele vai preencher contrapartidas nos lançamentos importados dos extratos bancários que contém no período informado e que se enquadram nas regras configuradas na rotina. Então, se a gente clicar aqui e tiver alguma configuração já feita posteriormente, ele vai preencher. Ó, no meu caso, não tinha nenhuma. Se houvesse uma configuração aqui, ele já teria feito o preenchimento automático e eu não precisaria fazer nada. Vou fazer mais um exemplo aqui para ficar bem claro para vocês. Ó, vocês paguem salários, né? Aqui eu vou selecionar um. Ó, vocês paguem salários. Então, vou selecionar aqui, vou colocar o CISPAG, vou tirar o CISPAG e vou deixar só salários, aí ele vai configurando, vai trazendo as configurações para
para esses termos, ó, e salvo. Ele faz a análise e audita os lançamentos, ó. Já fez todo o processo para mim. E aqui eu fecho. E aí eu posso sair e voltar aqui, fazer mais configurações. Ah, mas se eu tiver extratos bancários de períodos anteriores que eu não fiz configuração nenhuma, vocês podem buscar diretamente aqui na tela de assistente, ó. 1º de março a 31 de março, por exemplo. Posso filtrar e o sistema já me busca. Então, vocês podem fazer configurações até de períodos posteriores para ele já ir fazendo associação. Se eu tivesse configurações feitas anteriormente, eu poderia preencher as contrapartidas já que estão ali, tá? Então, ele vai fazendo esse processo para mim, sozinho, sem eu precisar ficar configurando todos os meses, tá, pessoal? Fora essa parte das configurações de contrapartida que tem aqui na tela de lançamentos normais, a gente tem uma outra rotina que é disponibilizada aqui para vocês dentro do sistema contábil Milênio, que vocês podem importar extratos bancários por lote. Como é que funciona essa rotina? Essa rotina vocês vão precisar utilizar o incorporador de dados que tem dentro do sistema contábil, dentro do InLivros e dentro do INDP também, ó, incorporador data sempre. Tá? Sempre que for utilizar o incorporador, tem que utilizar a senha do master. Então, para utilizar o incorporador, vocês precisam ter um usuário específico para utilizar ele. Por quê? Porque esse usuário, ele vai trabalhar só com o incorporador. Ele não vai conseguir acessar nenhuma rotina dentro do sistema. Tudo fica bloqueado. Ele só trabalha com o incorporador de dados. Então, o que vocês vão fazer? Vão habilitar um usuário para trabalhar com o incorporador. O sistema vai ter pastas onde vocês vão anexar os extratos bancários lá dentro dessas pastas. Vou mostrar aqui para vocês as pastinhas. C, DataSempre, arquivos, e aqui dentro da pasta arquivos tem um incorporador DTC, aonde tem as pastas onde a gente armazena os extratos bancários. Para quê? Por que eu vou armazenar essas pastas aqui dentro? Para quando eu utilizar o usuário do incorporador, ele buscar dentro dessas pastas o meu extrato. Aí ele já importa automaticamente por lote aqui. Quem trabalha com sistema na nuvem também tem essa opção de trabalhar com a importação em lote desses extratos para dentro do sistema. Aí vocês agendam um horário que o sistema vai fazer essa busca. Ah, eu quero que o sistema busque lá dentro das pastas de hora em hora. Ou 2 vezes na semana, num determinado horário. Tudo isso vocês podem ir organizando dentro do sistema contábil Milênio para fazer essa importação em lote automática. Lembrando, ele só importa o extrato. Depois vocês precisam voltar lá em lançamentos normais e fazer a configuração das contrapartidas, tá? E colocar as contrapartidas lá dentro da rotina configuração de contrapartida. Ele só importa o extrato, ele não faz a configuração. Então, o sistema, ele deu uma boa ampliada agora nessa parte de lançamentos normais aqui, para vocês fazerem as configurações de contrapartida, fora o incorporador de dados, né, que vocês podem trocar aqui os usuários, determinar um usuário para fazer a parte só de incorporar, de trazer os extratos bancários para dentro do sistema. Eu vou entrar com o meu usuário que está habilitado para trabalhar com o incorporador. Vocês podem ver, ó, que o usuário selecionado, ele só monitora as operações do incorporador de dado, estando em atividade exclusiva de envio e recebimento de dados em lote. Por esse motivo, ele está impedido de acessar outras rotinas no sistema. Então, não se assustem se vocês habilitarem um usuário para trabalhar, para fazer esse processo de importação de lote, e ele não conseguir mexer em nenhuma outra rotina dentro do sistema. Por quê? Se acessarem aqui a parte do incorporador, ele vai estar com um processo de monitoramento ativo. Para desativar, precisa entrar aqui e parar o monitoramento, tá? Então, aqui está ativado o meu monitoramento nas pastas que estão todas aqui habilitadas para quando eu selecionar elas, colocar algum extrato lá dentro, o sistema já buscar para dentro da contabilidade. Tá? Nos outros sistemas, ele também funciona da mesma forma. Tá? Agora, a gente volta para o usuário master. E daí eu posso fazer o processo
de trabalhar com as conciliações bancárias e configurações de contrapartidas. Então, pessoal, as configurações de contrapartidas daqui do sistema, vocês podem configurar por aqui, ou vocês podem fazer a configuração por aqui. Praticidade é fazer pela parte de lançamentos normais. Entrar aqui, fazer um filtro de tudo que vocês importaram para dentro do sistema via extrato bancário e já ir fazendo as configurações. Porque essas configurações ficam salvas aqui, certo? Vocês podem editar, excluir e ajustar qualquer uma delas no futuro. Para quem importa o extrato bancário através do incorporador, também tem relatórios de importação de extratos bancários agendados, tá? Então, aqui vocês podem verificar todos os extratos que foram importados através do incorporador de dados. Tem relatórios, tem configurações por fora, por dentro. Então, o sistema, nesse sentido, ele está pronto para automatizar o processo de importação de extratos bancários para dentro do sistema e fazer as configurações para vocês trabalharem com mais tranquilidade dentro do Contábil Millennium. Vou mostrar para vocês também, não sei se é de conhecimento de todos, depois que vocês importam um extrato e vocês desejam excluir ele de dentro da base de dados do sistema, é possível, tá? Vocês precisam entrar aqui em conciliação bancária, selecionar o período que vocês querem excluir, tá? O extrato, e clicar no excluir. Ó, ele vai excluir todos os registros do extrato referente ao banco X, do período tal, e todas as suas conciliações com os lançamentos da empresa. Aí é só clicar no sim e colocar a senha do usuário master. Temos uma pergunta aqui. MF Contábil e Sistemas. Depois que eu fizer as configurações das contas partidas, quando ele importa automaticamente, ele já vai fazer a conciliação dos lançamentos quando tu tiver já com as configurações todas prontas, tá? MF, aqui, as configurações estão todas prontas. O sistema, na hora que tu importa o extrato bancário, ele vai te mostrar, ele já vai estar tudo configurado. Aí é só você gerar os lançamentos mesmo. Daí tu não precisa fazer configuração de contrapartida, mas os lançamentos precisam ser gerados aqui na tela de conciliação bancária. Precisa vir aqui e fazer a geração dos lançamentos. Só que eles já vão ter as contrapartidas, não vai ficar aquele débito sem o crédito ou crédito sem o débito. A Viviane também perguntou. Bom dia, Viviane. Gostaria de saber a respeito dos históricos. Eu posso configurar a pesquisa e mudar o histórico variável. O histórico variável, aqui em lançamentos normais, a gente vai entrar lá nas configurações de contrapartida. Contrapartida bancária. Ó, vamos fazer uma configuração aqui junto, ó. Configurar contrapartida, tá? Vou colocar uma despesa aqui, e eu vou substituir por uma descrição de histórico padrão. Não é o histórico variável, tá? Viviane, é o histórico padrão. Tá? Aí aqui, ó, eu posso modificar também, posso tirar aqui e vou salvar. Ó, o histórico variável, ele levou esse aqui. Aí teria que entrar nos lançamentos e fazer a alteração. Em vez de eu fechar aqui, eu vou fechar aqui e vou procurar aqui, ó, Rede Master, ó. Ó, ele não colocou histórico nenhum, mas ele colocou o variável que está lá no texto do histórico. O Júlio Cordeiro perguntou para mim mostrar uma importação com configuração já feita. Deixa eu fazer uma exclusão aqui, então, Júlio. Cento e oitenta lançamentos foram excluídos, tá? Agora eu vou importar de novo o extrato. Tá, eu importei o extrato, ó. Os lançamentos já estão aqui, eu já posso ir configurando por aqui. Mas eu vou entrar aqui em todos. Vai carregando os lançamentos para mim. Ó, aqui é uma configuração que já tinha sido feita, Júlio, ó. As tarifas, ó, já estão todas com as configurações prontas.
Então, eu não vou precisar configurar esses lançamentos, eles já vão estar lá na minha contabilidade com as contrapartidas prontas. É assim que o sistema vai processar. Quando você só, a 163 está aqui, ó, que é o Cispag fornecedores, ele levou para a conta de salário, porque eu tinha configurado para levar tudo que for referente a Cispag para a conta de salários, ó, tributos, fornecedores, ele vai levando tudo para lá, ó. Aqui também já tem, ó, saque de dinheiro, já tem uma configuração pronta, tá, Júlio? A Viviane veio de novo com o processo para ficar mais claro. Por exemplo, às vezes o histórico, conforme o banco, ele puxa TED, isso mesmo. E eu gostaria de criar uma regra para que toda vez que ele achar este CNPJ, por exemplo, né, como um TED recebido, ele fique recebimento referente a cliente tal. É que daí é, teria que vincular aqui nas configurações de contrapartida, eu acho, daí, Viviane. É um processo um pouco mais complexo para a gente fazer esse histórico variável levar direto para aquela conta. Porque o que que o sistema faz? Ele lê o teu extrato, né? Ele lê o histórico que está dentro do extrato. E aí as regras são conforme aquele histórico. Teria que a gente, daí, no máximo que dá para fazer, eu acho que é uma alteração por intervalo lá dentro do sistema, selecionar aquela conta ou aquele histórico variável e alterar tudo para um outro tipo de histórico, porque vocês também têm essa opção dentro da tela de lançamentos normais, né? Ah, eu importei X lançamentos por extrato bancário, eu preciso tocar o histórico variável que não é aquele, porque fica mais fácil para o meu entendimento, né? Vocês têm a rotina de alteração por intervalo, né? Que vocês podem alterar qualquer coluna visível que está aqui, incluindo o histórico variável, tá? Para o que vocês precisam realmente, ó, histórico variável. Dentro do cadastro da conta contábil, tem como adicionar um histórico padrão, MF. Aí a gente já está falando lá da conta contábil, tá? Lá em plano de contas, ó, contas contábeis. Qualquer conta aqui, vocês podem configurar um histórico padrão. Ó, descrição, histórico a débito e histórico a crédito. Ó, daí vocês podem escolher um histórico padrão, tá? A Érica também fez uma pergunta agora. Configurado uma, configurando uma empresa, configura todas as outras, todas ou não? Não, configura uma empresa. Para outra empresa é outras configurações. Se colocamos, por exemplo, se colocamos, por exemplo, 389 é cesta de relacionamento no cliente tal. Quando entramos em outro cliente, essa contrapartida vai aparecer também. Não, não vai, Érica. As contrapartidas são por empresa, tá? Não é geral. Lar do menor e para integrar automaticamente os extratos nas pastas, poder mostrar o caminho novamente, claro. Estas pastas aqui, destino, envio e recebimento, são pastas que o sistema cria, tá? Depois vocês precisam criar. Aqui está um CPF, mas precisa colocar uma pasta com o CNPJ da empresa, depois com o código do banco e o extrato aqui dentro, para o sistema identificar que aqui dentro está o extrato referente àquele banco. E também dentro do sistema contábil, vocês precisam ajustar aqui as contas bancárias também, tá? As contas bancárias aqui tem que estar com o código do banco, ó, e o código da conta contábil para ele poder identificar que aquele extrato que está lá no banco 341, que é o banco o Itaú Unibanco, é dessa conta bancária aqui para importar para dentro do sistema. Giovana, um histórico variável fixo não seria um histórico padronizado, um histórico padrão. O histórico padrão, normalmente, ele já é fixado, né, Giovana? Quando a gente seleciona aqui um histórico padrão, se a gente configurou ele dentro do cadastro da empresa, né, dentro do cadastro da conta contábil, ele vai ficar fixo. O Highlander acabou de falar ali, o histórico fixo variável puxaria na hora da importação, e daí o cliente apenas alteraria se necessário, né? Vocês trabalham também com essa parte aqui no plano de contas, de ter os históricos padrões nas contas contábeis para agilizar o processo de vocês? Ou vocês não tinham conhecimento dessa parte aqui do histórico padrão para a sugestão de lançamentos?
Porque vocês podem trabalhar com essa parte aqui. Isso, essa opção aqui é para configurar os históricos padrões mesmo, nas contas contábeis. Histórico padrão, né? É que aqui a gente está falando bastante do histórico padrão, não tanto do histórico variável, né? Porque o histórico variável, ele sempre vai puxar o que está no padrão. Ó, como aqui ele não tem informação nenhuma, daí vocês precisam editar. E o que eu entendi é que vocês querem um histórico variável fixo. A Débora não tinha conhecimento, mas já vou configurar e utilizar ele. Essa opção é muito útil, Débora, de tu configurar já as tuas contas contábeis lá com os históricos padrões que vocês acreditam que sejam o mais interessante para cada conta, tanto a débito quanto a crédito. No extrato sempre vem, o CNPJ nunca vem o nome, né, da pessoa. Daí, neste histórico, viria fornecedor dentro do variável compra de material de limpeza. A contadora editaria esta parte. O lar do menor está questionando, é que realmente não tem como ter certeza do que viria no histórico do extrato, mas com o tempo dá para ir adicionando informações. Esta é uma das opções dentro das configurações de contrapartida, porque também os históricos que vêm em cada extrato depende muito das agências e de cada banco. E assim o sistema vai fazendo o link com aquelas contas e com os históricos. Por isso que agora tem a opção de vocês poderem editar cada histórico que vem dentro dos extratos, né? Porque aqui vocês podem ir configurando os históricos conforme vem o extrato, mas conforme o texto que está contido no extrato. E a Débora acabou de falar, né, que o variável é ruim, pois cada nota tem um número de nota diferente, né? Eriton, bom dia. Utilizando o histórico padrão, eu poderia realizar as alterações que fossem necessárias para registrá-los no histórico variável. Pode fazer alterações por ali, Eriton. Porque aqui nessa parte da conciliação, nas configurações de contrapartidas, no vocês selecionarem contas contábeis, aqui vocês vão modificando os textos dos extratos, né? E aí vocês podem utilizar esses textos aqui ou usar o histórico variável nos lançamentos gerados a partir da descrição do histórico padrão, né? E daí não do histórico que está dentro do extrato. Daí vocês vão ter que ter históricos lá referente a essas configurações de extrato. Elton. Então, eu teria o padrão fixo e faria as pequenas modificações necessárias, pois o histórico é variável, não pode ser fixo. Sim, essa é a lógica, Elton. Lar do menor. Ainda assim, acho melhor ir colocando informações nos termos de pesquisa do que usar o histórico padrão das contas. Agiliza mais, lar do menor, você utilizando o histórico original do extrato, porque daí ali nos termos de pesquisa tu pode editar conforme for vindo as configurações de contrapartida, conforme vai vindo os históricos, né? Vai agilizar e vai configurar mais rápido de diversos tipos de lançamentos dentro do teu extrato, porque às vezes tem extratos que nem este que a gente importou aqui, tem 180 lançamentos. Se tiver aqui 4 termos de pesquisa que são referentes ali a 50 lançamentos, já te economiza um bom tempo de configuração de contrapartida. Sendo que essas configurações a gente faz por um tempo, né? Porque depois elas vão se repetindo e estão tudo configurado. Daí é questão só de importar o extrato mesmo. Tem limite de informações nos termos de pesquisa? Não tem limite. Tu pode ir editando ali, lar do menor, e colocando os termos de pesquisa ali. Pessoal que está entrando agora no webinar, tá? Ele está gravado e depois ele é disponibilizado lá no YouTube. Sobre a importação, a Giovana está perguntando. Às vezes aqui no escritório não conseguimos importar alguns extratos em PDF de bancos específicos, exemplo, Caixa ou Sicoob. Isso será que é pelo layout do próprio banco ou algum problema no formato na hora de salvar o extrato? Provavelmente é o layout do banco, Giovana. Sempre que vocês forem importar um extrato dentro do sistema e vocês não conseguirem, entre em contato com o suporte. Porque a gente precisa pegar esse extrato, tá?
passar para a qualidade aqui da DataSemplo, dos programadores, para eles verificarem o layout e adaptarem o sistema a este layout. Por quê? Cada banco tem um layout, cada agência tem um layout. A Giovana citou aqui 2 bancos que normalmente têm layouts mais complexos, que é a Caixa e o Sicoob, né? Ou eles mudam o layout na mesma agência, às vezes eles mudam alguma coisa no layout e a gente precisa ir adaptando o sistema. Mas nunca vai ser impeditivo de vocês importarem para dentro do contábil, tá? A gente cria a requisição, passa para a qualidade e daí na próxima versão a gente já libera com este layout novo. Tá bom, Giovana? Quem entrou agora no webinar, né? Ele foi todo gravado. Depois, em breve, essa semana ainda a gente já disponibiliza ele editado com o documento também que a gente criou. Tá, lá no YouTube da DataSemplo, daí fica disponível lá para vocês. Vocês podem entrar, acessar o YouTube pelo sistema da DataSemplo ou procurar, né, nos seus navegadores o YouTube direto da DataSemplo. Também, se vocês acessarem a base de conhecimento, fica ali os links de acesso aos webinars também. Todos os nossos sistemas têm aqui a base de conhecimento para vocês poderem fazer acessos, buscarem alguma informação que vocês precisam, como conciliar lançamentos bancários. A gente já tem aqui um webinar, ó, aqui fica a videoaula e o link do webinar mesmo, para vocês poderem assistir, né? Aqui já tem alguns que a gente já disponibilizou, a conciliação bancária em PDF, também a apresentação em PDF, fica disponível para vocês, ou acessando o YouTube. Temos aqui os vídeos, né, ó, rotinas, exportações, todos os nossos webinars ficam disponíveis aqui. A Giovana, sobre a busca ali no histórico, neste quadrado grande, onde vamos salvar expressões, termos, tá? Vou voltar lá no sistema, Giovana. Aqui nos termos de pesquisa. E isso ele vai indo sempre por ordem do que você colocar aqui, tá, Giovana? Vamos colocar um exemplo aqui. Vou colocar uma conta qualquer, ó. Tá. E aqui eu vou colocar esse termo exatamente como veio no meu extrato. Agora eu vou tirar aqui, ó. Aí agora eu vou editando ele aqui e ele vai colocando em ordem, né, do que eu vou editando aqui no meu histórico, ó. A gente pode ir editando sempre ele conforme a necessidade conforme a gente tem o conhecimento de como a gente configura, né, as contrapartidas dos nossos lançamentos. Eriton, mais um. Giovana, ficou claro para ti essa parte aqui dos termos de pesquisa? E o Eriton perguntou, mais uma dúvida, no caso de precisar fazer pequenas alterações no histórico, seria preciso entrar no lançamento, alterar e salvar, e fazer o mesmo processo para cada alteração? Obrigada, Giovana. Não, Eriton, aqui dentro dessa tela de manutenção de lançamentos, eu vou fechar aqui. Se você precisa fazer alguma alteração em algum histórico, tá? Se você vai alterar o mesmo histórico para vários lançamentos, você pode fazer alteração por intervalo, tá? Todas as colunas que estão visíveis aqui aparecem para te alterar por intervalo. Tu pode alterar por intervalo todos os históricos padrões que estão aparecendo aqui atrás, ou tu pode alterar o histórico variável para tudo que tiver selecionado aqui, né? A gente sempre sugere para o cliente fazer um filtro primeiro, tá? Eu quero alterar só os lançamentos do dia 1º de agosto de 2025 a 1º de agosto de 2025, da conta contábil a débito 4. O sistema faz um filtro para mim aqui. Agora sim, eu posso vir aqui em alteração por intervalo, confirmar, e eu quero modificar o histórico padrão. Ó, quero colocar outro tipo de histórico padrão, e é só clicar no confirmar. Eu vou clicar no confirmar, mas eu acho que eu não fiz um backup nas últimas 23 horas. Ele me dá uma atenção de que todos os lançamentos visíveis serão alterados e pergunta se a gente tem certeza. Ó,
Fazer um backup rapidinho, para vocês terem um processo concluído aqui na tela. Vou voltar em lançamentos normais. O meu filtro vai permanecer aqui, porque eu não limpei o filtro, tá? Não, ele limpou porque eu fiz o backup. Já respondo, Cláudia. Ó, tá? Eu quero alterar o histórico padrão. Histórico padrão tá aqui, ó. Eu tô sem histórico padrão. Aqui também vocês podem locomover as colunas de vocês, tá? Ó, histórico padrão tá sem. Eu quero colocar um histórico padrão. Isso é um exemplo só, tá? Ó, histórico padrão. Vou colocar qualquer um aqui e vou confirmar. Ó, o filtro de lançamentos de dados em formato do novo conteúdo. É que esse aqui já está configurado lá. É. Cláudia, bom dia. Eu consigo replicar essas contrapartidas para outros clientes ou somente o cliente que estou? Somente a empresa que você tá, Cláudia? As contrapartidas a gente não consegue copiar de uma empresa para outra. Elas são únicas entre as empresas mesmo, né? Os bancos. Tu não consegue replicar ou fazer uma cópia, como a gente faz cópia de plano de contas de uma empresa para outra, a gente não consegue fazer esse processo. Aqui também vocês podem alterar o histórico variável, tá, pessoal? Só que daí sempre lembrando que vai alterar de tudo que está aparecendo aqui na tela de lançamentos. Conseguiu entender, Cláudia? Essas configurações e importações de extratos é por empresa, não é geral para todos, e as configurações de contrapartidas são somente por empresas. Aqui a gente tem, ó, eu tenho outras empresas cadastradas aqui. Se eu entrar aqui em configuração de contrapartida na minha empresa, tem várias. Mas se eu entrar em outra empresa aqui e ir lá nas configurações de contrapartidas, não vão estar as mesmas que eu tenho lá na minha empresa 1. Ó, assim como o plano de contas são individuais por empresas, né? Não são, não é um geral para todas as empresas. Não porque tem cada uma tem um tipo, né? Tem configurações específicas. Júlio Cordeiro, pode importar entre empresas as configurações de contrapartida. A gente não tem a exportação entre empresas, Júlio. A integração entre empresas é plano de contas, né? Entre empresas, a gente consegue fazer essa cópia, né? Agora, as configurações de contrapartida a gente não tem. Uma porque cada empresa tem as suas contas contábeis diferentes e extratos de agências diferentes, configurações totalmente diferentes. MF Contábil mostra o relatório que temos disponível para verificações disponíveis. A gente tem aqui dentro do sistema o relatório de importação de extratos do incorporador, tá? MF. Ó, o extrato, ele é só do incorporador, ele mostra tudo que foi recusado ou que foi importado com sucesso para dentro do sistema através do lote, né? E tem o relatório de conciliação bancária, aonde a gente pode colocar aqui o período, né? O banco, os lançamentos da empresa, eu posso colocar qualquer outro tipo de filtro aqui e a conta contábil do banco, né? E aí eu pesquiso, ó, não há dados para serem. Deixa eu colocar centro de custos aqui, não trabalho com unidade de negócio. Tá? Aqui é só o que foi conciliado mesmo. Júlio facilitaria para quando temos o mesmo banco. Aí eu posso até verificar, Júlio, se tem como a gente implementar essa possibilidade dentro do sistema de poder importar, né, extratos bancários, ter essa integração entre empresas de configurações de contrapartida. Aqui está o relatório, o MF
de conciliação bancária, tá? Extratos bancários versus lançamentos contábeis. Eu já anotei aqui a cópia entre empresas de contrapartidas, Júlio. Lembrando que eu vou deixar disponível para vocês esse material também, tá? Dessa apresentação que a gente fez agora, tá? Sobre a parte do incorporador, né? Relatório do incorporador. Vou deixar aqui as nossas redes sociais também para vocês poderem entrar em contato conosco através da rede social, saberem sobre as novidades, os próximos webinars que vão estar disponíveis para vocês. Giovana, eu tenho uma sugestão. Seria possível a agenda do webinar do mês ficar disponível para visualização na área do cliente? Interessante, Giovana. Como se fosse uma novidade, assim, eu acredito, né? Sempre que acessar o sistema aparecer a agenda dos webinars. Mas lá no site, Giovana, ah, só deixa eu entrar lá no site, Giovana, da Data Sempre, só um momentinho. Para o meu, o Wellington perguntou aqui, para o meu caso, me parece interessante poder selecionar o intervalo de lançamentos a serem alterados e eles abrirem subsequentemente, como nos lançamentos manuais. Grato. E tá, eu entendi, Giovana, mas aqui no site da Data Sempre, quando vocês entram na área do cliente, já vou mostrar para vocês a página. Tá, aqui tá a página do site da Data Sempre, né? Agenda do mês de novembro, ó. Aparece sempre aqui para vocês. Isso pelo Instagram, tu sempre consegue. Poderia mostrar novamente onde encontro o incorporador? Claro, já lhe mostro, Sinara, só um momentinho. Sim, os e-mails fica somente um cadastrado, então tu tá conseguindo achar a agenda lá pelo Instagram e aqui no site também aparece. Sempre que tu entrar na área de cliente lá aqui no nosso site, entrou na área de cliente, sempre vai ter um banner aqui com a agenda de novembro, ó. Daí a gente clica aqui e ele já vai me trazer tudo, ó, que eu tenho agendado. O próximo webinar é dia 13 de novembro. Entenda o cálculo de férias com rateio. E aí vocês já podem fazer a inscrição por aqui, né? Dúvidas, tira dúvidas do e-livros, adiantamento de 13º parcela final, tá? Entendeu? Perfeito, Giovana. A Sinara quer ver o incorporador. Sinara, sempre que tu entrar aqui dentro do contábil com teu usuário master, você vai aqui na rotina utilitários, ó, utilitários, incorporador, data sempre. Ele fica disponível aqui. O acesso dele é sempre pelo usuário master e é aqui nesta tela que você vai definir qual usuário que vai fazer o acesso ao incorporador, tá? Ó, usuário master, só se eu parasse ele aqui, ó, para mim definir outro, eu nem posso com o usuário, ó, aqui eu posso definir outro usuário que vai usar o incorporador. Ficou mais claro agora, Sinara? De nada. Pessoal, eu sei que está chegando o horário de vocês saírem, né, pro intervalo de vocês. Eu quero agradecer muito a participação de todos, né, nesse webinar. Anotei aqui os pontos que a gente pode melhorar, fazer um melhoramento na parte da conciliação bancária, né, configurações de contrapartidas, históricos variáveis. Vou levar esses pontos lá para o pessoal da qualidade para ver o que, que a gente pode melhorar ainda dentro do sistema contábil milênio nessa rotina de conciliação bancária. Conciliação bancária e configurações de contrapartida, né? Que engloba todo o processo dentro do sistema. A Débora deixou um recadinho para ti ali, Giovana, que ontem o pessoal cadastrou mais um e-mail para receber contatos com ele. Sempre que vocês tiverem mais de um e-mail, vocês podem entrar em contato
que a gente passa para o pessoal aqui do financeiro e eles incluem os e-mails de vocês para vocês poderem receber. Às vezes tem aqui no cadastro da gente um e-mail que já não é mais usado, e aí vocês acabam não recebendo mais os e-mails com as novidades e com as notificações, né? Eu que agradeço a todos, né? Espero que vocês tenham aproveitado um pouco mais da rotina aqui do sistema. MF, Contábeis Sistemas. É que o plano padrão, em vez das contas analíticas vierem em maiúsculas, virem só no início. Seria uma melhoria que a gente poderia solicitar ali, MF. Posso verificar com o pessoal, né, sobre o plano de contas, o padrão vir só com o início, com a letra maiúscula e as demais virem só minúsculas. No plano para partidos já é assim. Entendi. Mais alguma questão que vocês queiram relatar? Diz que não tem permissão. Onde, Júlio, diz que não tem permissão? Você é usuário do sistema na nuvem, Júlio? Se for, precisa entrar com o usuário master e liberar as permissões lá em controle de acessos. Somente o usuário master libera esse controle de acessos para os outros usuários acessarem todas as rotinas dentro do sistema. Aí precisa deslogar do teu usuário, entrar com o usuário master e ir lá no sistema contábil Millennium. Entendi. É que provavelmente tem mais bloqueios lá dentro do teu usuário. Aí tem que entrar lá e desmarcar. Mas desmarcar toda a caixinha. Se só desmarcar uma rotina, ele não desmarca todas as demais. Qualquer coisa pode entrar em contato conosco agora à tarde, Júlio, que a gente dá uma olhadinha no teu usuário lá na nuvem. É questão só de configuração mesmo. Muito obrigado, pessoal. Eu agradeço a participação de todos e até o próximo webinar. Um bom dia para vocês e uma boa semana.